Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! Imagine um mundo intocado pelo clamor das cidades, onde os próprios deuses labutavam sob o sol implacável da antiga Mesopotâmia. Este é o reino da epopeia de Adrastis, um conto gravado em tábuas de argila há mais de 3.700 anos, por volta de 1650 a.C., durante o reinado do rei babilônico Ammi-Saduqa, bisneto de Hammurabi, descoberto em fragmentos em sítios como a Biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, desenterrado pelo arqueólogo Hormuzd Hassan na década de 1870 e reunido por estudiosos como George Smith em 1872, que o traduziu pela primeira vez como o relato caldeu do Gênesis. Este épico acadiano se destaca como a mais antiga narrativa completa do nascimento e quase extinção da humanidade. Escrito em escrita cuneiforme em 3 tábuas de argila, hoje em grande parte guardadas no Museu Britânico. Ele se desenrola no berço fértil entre os rios Tigre e Eufrates, na cidade de Shuruppak, no sul da Mesopotâmia, moderna Fara, no Iraque, onde camadas de lodo de inundações reais, por volta de 2900 a.C., escavadas por equipes nas décadas de 1920 e 1930, sussurram sobre cataclismos que podem ter dado origem à história. Em seu cerne está o próprio Adrastis, o rei extremamente sábio de Shuruppak, um rei sacerdote mortal, listado na lista de reis sumérios como tendo reinado pouco antes do dilúvio, cujo nome evoca uma figura de astúcia silenciosa em meio à fúria divina, nascido à sombra de zigurates que se erguiam como montanhas escalonadas em direção às estrelas. Adrastis não era um guerreiro, mas um sábio, favorecido por Enki, o astuto deus das águas doces e do conhecimento oculto, cuja morada aquática, no Apsu, um vasto oceano subterrâneo, espelhava a extensão cintilante do Golfo Pérsico logo abaixo. O épico começa no caos primordial, muito antes da primeira colheita, por volta do que poderíamos imaginar como 450 mil anos atrás, nas brumas do mito. Embora o texto o enraize nos eternos salões de Assembleia dos Deuses, feitos de lápis-lazuli e ouro, no alto dos céus, acima de Eridu, a cidade mais antiga da Suméria, fundada por volta de 5400 a.C. Ali, os Anunnaki, os grandes deuses do destino, totalizando 600, metade nos céus sob Anu, o remoto Pai Celeste, cujo trono estrelado contemplava o cosmos dos horizontes distantes de Uruk, e metade na terra sob Enlil, o senhor das tempestades, cuja carruagem devastava as planícies. Comandavam os Igigi menores, 300 divindades jovens, destinadas a cavar os canais que domavam os rios selvagens. Por 40 anos extenuantes, esses Igigi trabalharam arduamente com suas picaretas, cravando-se na terra inflexível, sob o sol escaldante, com o suor se misturando ao lodo, até que a rebelião irrompeu, como uma inundação repentina. Chamas lambiam o céu, enquanto queimavam suas ferramentas, marchando em direção ao templo Ekur de Enlil e Nippur, um imponente zigurate de tijolos cozidos e betume, cujo cume era coroado por um santuário de cedro, onde os deuses decretavam destinos. Enki, o inventor, com sua forma serpentina, semi-submersa, nas profundezas cristalinas do Apsu, perto dos pântanos de Eridu,
propôs uma solução radical. Com o aceno de Anu, da abóbora celeste, e o rosnado relutante de Enlil, se voltaram para Mami, a deusa do nascimento, também chamada Belit-Ili ou Ninhursag. Sua forma voluptuosa e terrena, coroada com chifres em brotamento, como os picos de uma montanha, habitando o paraíso de Dilmun, uma ilha edênica no Golfo, exuberante com tamareiras e águas doces, longe do trabalho árduo do continente. Em uma câmara ritual, nas profundezas da terra, iluminada por lamparinas a óleo, cintilantes feitas de conchas, Mami e Enki ceifaram o E-Ilu, ou Gestu-E, um jovem deus da inteligência. Seu sangue, carmesim vibrante, infundido com a centelha da razão divina, foi misturado à argila das margens do rio e à espuma primordial do Apsu. 7 deusas do nascimento, as Shasurato, moldaram a pasta nos primeiros humanos, Adapa e Tiamat, um homem e uma mulher, moldados em tijolos de nascimento, sob a lua cheia, com os olhos se abrindo para as estrelas no 7º dia, quando oferendas de cevada e gordura de ovelha eram derramadas para selar sua servidão. Esses humanos primitivos, nascidos na penumbra dos bosques sagrados de Dilmun, cerca de 300.000 anos antes da narrativa do épico, embora a arqueologia vincule seu despertar ao súbito florescimento de cidades sumérias, como Uruk, por volta de 3.500 a.C., espalharam-se por toda a terra, cultivando campos de trigo esmeralda e pastoreando cabras ao longo das curvas do Eufrates. Mas a prosperidade gerou ruído, o estrondo dos martelos nas bigornas, o mugido do gado ao amanhecer, os gritos dos recém-nascidos ecoando nas casas de tijolos de barro, em Kish e Ur, crescendo como um enxame de gafanhotos, até perturbar o sono de Enlil em seu santuário em Nippur. Insone e irado, Enlil com os olhos brilhando como relâmpagos de verão, a voz como um trovão vindo das nuvens de tempestade, que se acumulavam sobre as montanhas Zagros, desencadeou as pragas. Primeiro, Namtar, o deus do destino, com hálito de febre congelante, varreu Shurpak em 3100 a.C., derrubando milhares em suas cabanas de junco, ceifando as vítimas por sufocamento. Seus corpos ficaram inchados sob o sol implacável. Enki respondeu com encantamentos de seu santuário de Apsu, recomendando defumações herbáceas de murta e cedro para purificar o ar. Implacável, Enlil convocou Adad, o deus da tempestade, cujo machado de bronze fendeu os céus para desencadear tempestades que castigaram as muralhas de Kish por volta de 3.000 a.C., com ventos uivando como demônios pelas planícies aluviais. Então, a seca através de Nisaba, a deusa dos grãos, murchou os campos de cevada de Ur em 2950 a.C., deixando a terra rachada e multidões famintas agarrando-se aos degraus do Zigurate. Dada a calamidade, Adrastes se frustrou e, guiado pelos sussurros de Enki, através de seus sonhos, em seu palácio em Shurpak, uma modesta fortaleza de tijolos queimados pelo sol, com vista para a curva do rio, onde folhas de palmeira farfalhavam como segredos na brisa noturna. Com o tempo, a humanidade ressurgiu, seus números aumentando para milhões pela cronologia interna do épico, aldeias brotando como juncos de Eridu a Lagash. A fúria de Enlil atingiu o auge na calada da noite, na câmara do Conselho dos Deuses, no topo do Ekur de Nippur, onde lâmpadas douradas projetavam sombras como garras ávidas. Seu clamor perfura meus ouvidos como uma lança, berrou ele, com sua figura imponente, envolta em nuvens de tempestade, enquanto a assembleia,
Anu sereno em seu trono, Enki, desafiador com um jarro d'água na mão, votava pela aniquilação. O dilúvio viria, com 7 dias e noites de chuva, implacável das urnas de Haddad. Ventos do sul rasgando os bosques de tâmaras, o Eufrates e o Tigre rompendo suas margens em uma parede de água negra de 6 metros de altura, varrendo os pântanos do Golfo, em direção ao norte para engolir Churupaque ao amanhecer do primeiro dia, por volta de 2900 a.C., como confirmam as camadas de Silt em Fara, uma inundação real que enterrou casas sob 2,4 metros de lama, datada precisamente por carbono 14, em juncos carbonizados em 2950 a 2850 a.C. Enki, juramentado, mas sem se curvar, falou através dos juncos da cabana de Adrastes. Derrube sua casa, construa um barco. Murmurou a voz como as correntes de um rio à meia-noite. Durante 7 dias, sob a proteção de uma lua de sangue que se erguia sobre os pântanos, Adrastes reuniu seu povo, tecelões de junco, oleiros, pastores dos movimentados cais de Churupaque, moldando uma enorme embarcação em forma de cubo, com 120 côvados de cada lado, com o casco selado com betume das minas de Hite, rio acima, e nervuras de madeira de álamo, amarradas com cordas de fibra de tâmara. Ele carregou lingotes de ouro das abóbodas dos templos, jarras de prata gravadas com mapas estelares, sementes de esmeralda e gergelim em jarras de barro e todos os animais, cabras balindo em currais, jumentos selvagens pisoteando os convéses, pássaros esvoaçando em gaiolas de vime, até serpentes enroladas em cestos para o renascimento do rio. Sua família embarcou ao anoitecer, a esposa Ninsum, filhos e filhas com bebês de olhos arregalados, em meio a um banquete de despedida, com cordeiro assado e cerveja de cevada à luz de tochas, com o riso mascarando o tremor da desgraça iminente. Ao amanhecer, enquanto trovões cortavam o céu como chicote de enlil, a tempestade rompeu. Nuvens negras fervilhavam no horizonte. A chuva açoitava como flechas do arco de Haddad. Ventos arrancavam cedros dos bosques sagrados de Eridu. O Eufrates subia em fúria, uma serpente de espuma e detritos, com mais de 1 quilômetro de largura, engolindo as muralhas de Churupaque ao meio-dia. O cume do zigurate desaparecendo sob as ondas turbulentas que levavam casas de tijolos de barro, barcos despedaçados e os gritos dos afogados. Por 6 dias o dilúvio se alastrou, o barco balançando como uma folha num redemoinho, Adrastes agarrando o leme, escorregadio de respingos, seu rosto marcado pelo peso da sobrevivência, enquanto sombras de leviatãs, talvez antigas feras marinhas, emergindo do abismo, brilhavam sob o casco. Os próprios deuses se encolheram, Enlil em seu trono, pálido como cinzas, lamentando seu decreto, enquanto a fome corroía suas barrigas imortais, sem oferendas surgindo dos altares, silenciosos. Até mesmo Anu, de seu poleiro estrelado, desviou o olhar. No 7º dia, as chuvas cessaram, e o barco encalhou no Monte Nisir, nas terras altas da Armênia. Os antepassados de Ararat, sentinelas cobertas de neve, perfurando a névoa da aurora, a 5.200 metros acima das águas que recuavam. Adrastes soltou uma pomba ao amanhecer, suas asas cortando a névoa em direção aos olivais, poupados em vales abrigados. Ela retornou cansada ao mastro. Uma andorinha seguiu, desaparecendo no azul, sem deixar rastros. Finalmente, um corvo voou para longe, grasnando em triunfo sobre os bancos de lama, repletos de caranguejos e os primeiros brotos verdes. Ao desembarcar,
em meio aos destroços de carvalhos arrancados e ossos branqueados. Adrastes construiu um altar com madeira, recuperado no flanco da montanha, sacrificando um cabrito, cujo sangue encharcava as pedras enquanto a fumaça subia em espiral para o céu. O cheiro de gordura carbonizada, flutuando como uma súplica. Os deuses desceram em um brilho de luz, em que primeiro, emergindo de um arco-íris sobre os picos, sua forma meio homem, meio peixe, olhos brilhando com vingança. Então Enlil, castigado, com sua coroa de tempestade esmaecida, e a assembleia, seguindo-o como cortesãos humilhados. Mas é aqui que o véu se afina, onde o mito se esvai em sombras, e passamos além das tábuas de argila, para os corredores proibidos do que elas realmente escondem. E se Atrahasis não fosse apenas um rei sábio, mas o último canal para uma intervenção cósmica? Os Anunnaki não eram divindades etéreas, nascidas do vento e da tempestade. Eram visitantes de Nibiru, o mundo desgarrado em uma órbita elíptica de 3.600 anos, cuja força gravitacional arrancava as marés das plataformas de gelo da Antártida por volta de 13.000 a.C., dando origem ao dilúvio, não como um capricho divino, mas como um quase desastre cataclísmico, quando a atração de Nibiru desestabilizou a crosta terrestre. Eles não eram criadores por benevolência, eram mineradores, desesperados por ouro monatômico para aerosolizar o escudo cada vez mais fino de Nibiru, com os céus vermelhos de seu planeta natal, sufocados por erupções vulcânicas, em que, alto, de feições aquilinas, com o crânio alongado, encapuzado, sob um manto de escamas de peixe, olhos como obsidiana polida, refletindo nebulosas esquecidas. Era o geneticista, cientista-chefe da expedição, comandante da base nos laboratórios subterrâneos do Apsu, perto de Eridu, onde fontes geotérmicas alimentavam cubas de argila borbulhante e sangue. Ele uniu o DNA dos Anunnaki com o de necrófagos Homo erectus dos vales do Rift africanos. Figuras curvadas com sobrancelhas salientes, forrageando nas savanas por volta de 300.000 a.C., infundindo 223 genes alienígenas em nosso genoma, como sugerido no Sangue do Sábio de Adrastes. Mas as leituras mais aprofundadas de Serraria Sitchin revelam isso como uma hibridização deliberada. Mitocôndrias ajustadas para a resistência em minas de ouro, perto do sopé de Zagros, onde as costuras brilhavam sob lâmpadas halógenas alimentadas por núcleos de fusão. Nós éramos o Adamo deles, os trabalhadores primitivos, nascidos em câmaras de gestação de cristal e liga, emergindo ofegantes em túneis iluminados por tochas. Nossos primeiros gritos ecoando não em cabanas de junco, mas em baias estéreas, monitoradas por interfaces holográficas que exibiam a aproximação de Nibiru. Enlil, seu irmão, mais largo, com a estrutura de um guerreiro, marcada por escaramuças orbitais, mandíbula rígida como basalto esculpido, voz modulada por implantes vocais que ressoavam como trovões. Era o executor, chefe da expedição, intolerante ao nosso ruído, o zumbido psíquico de mentes despertas, nossa consciência em desenvolvimento, interrompendo seus amortecedores neurais. As pragas, provavelmente bioagentes liberados por dispensadores orbitais. Vírus de geada, cultivados em laboratórios de gravidade zero, para eliminar os superprocriadores na expansão de Kish. As secas, armas escalares inclinando as correntes de jato, secando os canais de Ur
até virar pó. E o dilúvio, nenhum acidente da natureza, mas um erro de cálculo, o periélio de Nibiru, em 10.900 a.C. Então, seu campo magnético, cortando calotas polares, desencadeando meca de tsunamis que varreram a Mesopotâmia do Golfo até as terras altas, enterrando postos avançados Anunnaki sob 6 metros de sedimento entrelaçado com pontas de irídio, evidências que os geólogos datam de 2.900 a.C., nos estratos de Churupac, mas Sitchin liga ao limite do Dryas recente, um enxame de cometas que Nibiru arrastou em seu rastro, congelando mamutes na Sibéria, enquanto afogava o berço da Suméria. Adrastes, então, alto com seu vigor híbrido, evidente nas veias, pulsando com resiliência artificial, a testa marcada por uma leve crista craniana, resultante dos ajustes de Enki. Não era um mero mortal, mas um filho favorito, implantado com intensificadores neurais no santuário de Enki em Eridu, onde as paredes zumbiam com fluxos de dados dos satélites de retransmissão de Nibiru, avisado por um sussurro subespacial através das paredes de junco de sua cabana, disfarçado de vento, mas impregnado com frequências criptografadas. Ele orquestrou a construção da arca, não apenas com martelos, mas com cortadores sônicos de tecnologia Anunnaki recuperada, com o casco do cubo reforçado, com nanotubos de carbono, tecidos a partir de algas marinhas do Golfo. A bordo, em meio às feras sedadas, em cápsulas criogênicas disfarçadas de tubos, ele preservou não apenas a vida, mas também bancos de sementes, de arquivos genéticos e unidades de dados em cristal, gravadas com mapas estelares, para os postos avançados de Andrômeda, onde facções benevolentes, os Oanes, os Apkayu, com cauda de peixe, surgindo das fendas abissais do Golfo, há muito tempo instavam Enki a nos elevar além da escravidão. Após o dilúvio, enquanto a arca raspava os flancos do Monte Nissir, com seu granito marcado por queimaduras de plasma de descidas de emergência, datadas de 11.600 a.C., em núcleos armênios, Adrastes emergiu em uma aurora envolta em vapor, o ar denso com ozônio das inundações ionizadas. Seu sacrifício não era uma mera gordura de cabra, era um emissor holográfico, emitindo um pulso de socorro que atraiu o submersível de Enki para longe do Golfo, emergindo como um leviatã nas costas de Ararat, com seu casco iridescente sob o sol poente. Enlil chegou furioso a bordo de uma nave Thunderbird em forma de disco e envolta em bainhas de plasma, pairando com um zumbido de baixa frequência que estilhaçou os pinheiros próximos. Mas os Oanes intervieram, formas anfíbias com suas escamas brilhando como óleo na água, fendas branquiais alargando-se ao emergirem de bases marítimas, ocultas nas trincheiras do Golfo, perto das ruínas de Dilmun, no Bahrein, onde selos de 5.000 anos retratam homens-peixe com relógios de pulso, mediando o pacto. Seríamos poupados, mas controlados. A expectativa de vida foi limitada a 120 anos por supressores de telômeros em nossos lençóis freáticos. A mortalidade infantil aumentou com vírus geneticamente modificados, cultos de celibato, semeados em sacerdócios de templos, tudo para abafar nosso ruído, nosso crescente potencial psi que ameaçava seu monopólio. E agora, enquanto a sombra de Nibiru se aproxima em 2046, sua órbita puxando cometas da nuvem de Oort, como prevêem as efemérides de Sitchin,
alinhando-se com as redefinições de contagem longa maias e os fins do Yuga Védico. Seu retorno não é mito. Os avistamentos aumentam. Orbes sobre os fantasmas do zigurate de Bagdá, sombras de discos voadores sobre os pântanos de Eridu, figuras escalonadas de Ur, onde anomalias de radar pulsam como batimentos cardíacos. Linhagens híbridas, elites altas e de feições marcantes nos salões de Davos. Sussurros de reativação, silos de orçamento obscuro, em Zagros, zumbindo com propulsores de engenharia reversa. Submersíveis do Golfo, dragando as abóboras de Abissu, em busca dos códices expedidos de Enki. O dilúvio não foi o último julgamento. Portanto, foi reiniciado um abate para reiniciar o experimento. Mas as fraturas aparecem. A facção de Enki, aliada a pleiadianos atípicos desde 1947, pressiona por nossa ascensão. Ativações de DNA por meio de erupções solares, desbloqueando os 97% de código lixo que eles descartaram. E os redutos de Enlil, cabalas das sombras, em bunkers antárticos, acumulando ouro para as velas de Nibiru. Seus drones zumbindo em círculos nas plantações com avisos. A arca de Adrastes era um barco de junco ou uma embarcação criogênica, transportando sementes estelares para uma nova era. O dilúvio afogou escravos ou despertou sobreviventes. As tábuas se encerram em silêncio. O lodo de Shuruppak, engolindo verdades sob as areias iraquianas. Você agora segura os fragmentos. Decida se os deuses eram viajantes do céu, as inundações eram armas, e o rugido da humanidade é rebelião ou eco. As estrelas aguardam, sem piscar, o seu veredito. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.